Fala galera, aprenda renascimento cultural com muito carinho, olha que coisa maneira. Pois é, pessoal, lembra daquela brincadeira de escola que você escrevia o nome do seu colega de cima para baixo e cada letrinha do nome dele, e você dava uma característica pro seu amiguinho? Aí pega, sei lá, Bonner, um amigo meu, né, que eu conheci outro dia. Bonner, B de bonito, O de ousado, N de namorador, enfim. Você pega cada letra do nome do cara e vai dando ali uma característica para ele. Pois é exatamente isso que nós faremos com a palavra carinho. A partir da palavra carinho, você vai lembrar das principais características do Renascimento. Isso vai te ajudar muito nas aulas de história e, obviamente, também nas aulas de literatura, de arte, para você lembrar ali dos principais elementos, dos conceitos que permeiam o Renascimento. Vamos começar pela letra C. Galera, no C, você vai lembrar de um ponto muito importante dentro do Renascimento, que é o classicismo. Pois é, galera, a letra C nos lembra um aspecto, né, de resgate da cultura clássica que o Renascimento nos trará. A gente sempre lembra que os renascentistas do século XIV, XV e XVI tinham como ponto de partida o resgate da cultura clássica, que nós chamamos de cultura greco-romana. Esse é o ponto que apelidamos de classicismo. É o ponto de partida para entender a arte da Renascença. Nós vamos resgatar a maneira de pensar dos gregos, a forma de entender a realidade desenvolvida por aquelas civilizações do passado. Não à toa, o cara do Renascimento critica tanto a Idade Média, né? Porque ele vai dizer que a Idade Média foi um período de trevas, foi um período ali obscuro, cheio de doenças, cheio de coisas horríveis. Bom mesmo era a Grécia Antiga, era a Roma Antiga. E você vai chamar isso de classicismo. Galera, na letra A, né, a gente segue a palavra carinho, na letra A você tem um outro ponto fundamental que é o antropocentrismo. Palavra grande, palavra difícil, mas que o aluno já está acostumado nas aulas de história, nas aulas de arte. Antropo vem de homem, centrismo é ideia de centro. No antropocentrismo, a gente percebe um ponto aqui, que é a figura humana, a figura do homem, a figura, né, do homem no centro do mundo. Antropocentrismo significa isso. A ideia de que agora nós indivíduos, nós homens, nós mulheres, o ser humano de maneira geral, ele é o centro do universo, ele é o centro dessa realidade, da nossa realidade física. Então os renascentistas, eles dão muita ênfase aos sentimentos humanos, à vontade humana, à lógica do livre-arbítrio, que vai ser muito valorizada nessa arte da Renascença, na literatura da Renascença. A ideia de que o homem agora, ele é o protagonista da sua própria realidade. Nós temos a ideia agora de que Deus, ele ainda existe na visão dos renascentistas, beleza? Mas ele está em outro plano, ele está no plano metafísico, né? Ele está no plano espiritual. Nós, homens e mulheres, somos senhores e senhoras do mundo físico, do mundo carnal. E é o que você chama de antropocentrismo. Galera, letra R, seguindo o carinho maravilhoso. Galera, no R a gente vai lembrar que os próprios renascentistas dão muita ênfase ao racionalismo. Racionalismo é a chave de pensamento da Renascença, a ênfase à razão, a ênfase dada ao pensamento científico. A gente lembra que nessa época a física moderna se desenvolveu muito bem. Nós temos a figura de Copérnico, Galileu, Kepler, os chamados ali pais da física moderna, que vão desenvolver ali uma nova forma de lidar com a realidade por meio do método, por meio do empirismo, né, que é a ideia de você experimentar as coisas para poder chegar numa conclusão óbvia, né, numa conclusão lógica. Então pensa sempre que o Renascimento busca uma lógica racional para explicações da realidade, diferente do cara da Idade Média, né, que tinha aquele pensamento mais místico, mais religioso e espiritualista. Letra I, galera. O I do carinho nos traz o individualismo. A gente tem agora a ideia de que os indivíduos
são elementos criadores da realidade. É um ponto que se confunde muito com o antropocentrismo, né? Porque no antropocentrismo a gente valoriza a figura humana. No individualismo, nós valorizamos o indivíduo, ou seja, a ideia de que nós somos indivíduos com características próprias, com características muito, né, nossas. A gente tem, por exemplo, na Idade Moderna, a invenção do sobrenome. Sobrenome não era uma coisa que existia na Idade Média. As pessoas eram chamadas pelo primeiro nome e tinham um apelido, né? Você vê lá, Carlos Magno, não era sobrenome do cara. O cara era Magno porque era considerado o grande, né? Magno vem a ideia do latim, é o grandão, né? Pepino, lá outro rei medieval, esse nome tosco, era chamado de o Breve. Muitos diziam porque o governo dele foi rápido, ou porque ele era baixinho. Enfim, as pessoas não tinham sobrenome. Agora nós começamos a dar sobrenome às pessoas, ou seja, elas têm características próprias. Um outro ponto legal também dessa época, pessoal, os artistas começam a assinar as obras. É uma coisa muito nova para a Idade Moderna, uma coisa inédita. Agora as obras, os quadros, as esculturas, de maneira geral, têm a assinatura do artista em alguma parte, né, da obra, o que dá a ideia de que ele sim criou aquela obra de arte, aquilo veio dele, e não apenas por uma intervenção divina. Você pode atribuir tudo isso à ideia de um individualismo, ok? Letra N, pessoal, a gente lembra do naturalismo. As obras da Renascença têm muita ênfase na natureza. E quando eu falo natureza, eu estou me referindo tanto à natureza selvagem, né? A gente pega a mata, geralmente as obras aparecem, né, em locais externos. Você tem o caso, né, do nascimento de Vênus, né, que é uma figura ali que aparece chegando na Terra, vindo do mar. Então a exploração da natureza selvagem e também a própria ideia de uma natureza dos animais, uma natureza humana. Você vê que os personagens geralmente aparecem nus. E os artistas do Renascimento não tinham muita preocupação, não tinham muito pudor em cobrir o corpo daquelas pessoas. A ideia é expor esse corpo da maneira mais natural possível. Até há essa ideia de que as mulheres na Renascença eram retratadas com um corpo um pouco mais rechonchudo, né? Eram mais corpulentas. Não há problema nesse tipo de retrato para a época, porque a ideia é mostrar a natureza nua e crua. Então isso é muito importante na pintura e na escultura também. No H, galera, o H talvez traga uma das características mais confusas da Renascença, que é o humanismo, a filosofia de pensamento, a lógica de pensar do Renascimento. Geralmente, quando você esbarra com algum autor dessa época, eu sinto, por exemplo, o caso do Maquiavel, né, que escreve O Príncipe ali, né, na virada do século XV para o XVI, a gente chama Maquiavel de autor humanista. Lutero, por exemplo, né, que é famoso pelas 95 teses de 1517, também é chamado de autor humanista. O que é ser humanista? Ser um humanista para aquela época é aquele que dá ênfase ao pensamento humano. São autores e autoras, escritores e escritoras que valorizam as criações humanas, a maneira de pensar que o homem veio desenvolvendo ao longo dos séculos. Por exemplo, os humanistas daquele período, escritores, poetas, né, de alguma maneira dramaturgos e tudo mais, dão muita ênfase às ciências desenvolvidas pelo homem, inventadas pelo homem. É o caso, por exemplo, da retórica, que era ensinada nas escolas gregas e ganhou muita força naquele momento. A retórica é a arte do convencimento, né? A arte de convencer alguém da sua ideia, uma coisa que vem dos gregos lá de Sócrates, lá das escolas tradicionais de Atenas, né? A gente pensa também na ideia da lógica, a música, a história, a própria filosofia de maneira geral. São áreas do conhecimento humano desenvolvidos pelos homens. Isso é ser um humanista. É valorizar essa forma de pensar, é valorizar essas características do pensamento humano, tá? Então diferencia sempre do antropocentrismo. Não é a mesma coisa. No antropocentrismo eu valorizo o homem por ele mesmo. No humanismo eu valorizo o pensamento desenvolvido por esse homem. Para
Pra fechar, galera, letra O de otimismo. Pois é, os renascentistas, de maneira geral, eram otimistas com a época que viviam, né? O otimismo da Renascença mostra um entusiasmo, mostra uma euforia, nos mostra uma característica da época moderna, do século XV e XVI, uma euforia com os novos tempos, com esses tempos modernos. Isso nos mostra também que o Renascimento tem uma visão muito negativa do seu passado imediato, que eu já mencionei, né? Essa ideia de que a Idade Média é negativa, de que a Idade Média foi recheada de guerras, de invasões bárbaras, né? Um período turbulento da história. Nós sabemos que hoje a interpretação não pode mais ser essa, né? A gente já tem vários historiadores no século XX que vão trazer uma nova forma de olhar para a Idade Média, ok? Mas, naquela época, a visão otimista do Renascimento era colocar o presente como algo muito superior a esse passado. Então, a gente nega o passado da Idade Média e se afirma como num presente muito melhor. Galera, espero ter ajudado vocês nessas dicas. Lembre-se sempre do carinho para estudar o Renascimento e a partir disso é só sucesso. Até a próxima!